Olá, meus queridos alunos, eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam com saúde e espero que vocês estejam tudo em paz aí com vocês, tá? Nós vamos iniciar a partir de hoje o segundo bimestre no modo EAD, que é a Educação à Distância. Então, nós precisamos relembrar alguns detalhes que ficaram do bimestre passado. No bimestre passado, a gente usou uma metodologia um pouquinho mais devagar, mais tranquila, e aí agora, a partir de agora, nós vamos dar uma acelerada no conteúdo, tá? Então, para isso, a gente precisa relembrar alguns detalhes que ficaram do bimestre passado, tá? No bimestre passado, a gente comentou sobre a tal da velocidade média, tá? Então, a velocidade média, ela é dada por uma fórmula chamada Vm igual a d sobre delta t, onde Vm é a velocidade média, d a distância e ΔT o tempo. Bem, agora nós vamos fazer uma aplicação da fórmula anterior. Então nós vamos fazer esse exercício resolvido. Então, exercício 1. Você tem um objeto que percorre 10 metros em 5 segundos. Determine a sua velocidade média. Bom, pela fórmula anterior, Vm é a velocidade média que eu quero saber. É o que o exercício quer saber. D, a distância percorrida, que é igual a 10m. Esse m aqui é o de metro. 10 metros. E o ΔT é o tempo, que é igual a 5 segundos. 5s. S de segundos. 5 segundos. Então, montando a fórmula, nós temos que Vm é igual a d sobre ΔT. Portanto, Vm vai ser igual. O d vale 10m, 10 metros. E o ΔT vale 5s, 5 segundos. Então, se você fizer essa divisão 10 dividido por 5, ele dá 2. E esse ms? Esse ms é a unidade da velocidade. Então, fica 2 metros por segundo. Tá? Lembrando que o m é desse lado e o s é desse outro lado aqui. Bem, agora nós temos o exercício 2. O exercício 2 é muito parecido com o exercício 1. Só que nós temos alguns detalhes. Você tem um objeto que percorre 10 quilômetros em 5 horas. No exercício anterior eram 10 metros em 5 segundos. Agora nós temos 10 quilômetros em 5 horas. Determine a sua velocidade média. Então o jeitão de resolver o exercício é o mesmo. Velocidade média é o que você quer determinar. D é a distância que você é um dado do exercício. É 10 km. Lembrando que km é o símbolo de quilômetros. ΔT é o tempo em 5 horas, 5H. Lembrando que H é o símbolo de horas, tá? Então, você montando o exercício, você montando a equação, nós temos Vm igual a d sobre ΔT. Substituindo o valor de d e ΔT, nós temos que Vm vai ser igual a 10 quilômetros e o ΔT é 5H, 5 horas. Então, 10 dividido por 5 vai dar novamente 2. Porém, a unidade da velocidade é quilômetros por hora. No exercício anterior, era metros por segundo. Nesse exercício 2, a unidade da velocidade está em quilômetros por hora. Muita atenção nessa hora. Por quê? Às vezes o exercício está em metros por segundo, às vezes o exercício pode estar em quilômetros por hora, entre outras unidades. Existem outras unidades aqui que pode acontecer, mas no nosso caso nós vamos trabalhar sempre por metros por segundo ou quilômetros por hora. Um outro tipo de exercício que você pode encontrar é quando você tem um exercício que te dá a velocidade e o tempo e você quer calcular a distância percorrida. Lembre-se, no exercício 1 e 2,
eu te dou a distância e o tempo. Você me calcula a velocidade. Nesse tipo de exercício, o exercício te dá a velocidade e o tempo para você calcular a distância. Então, vamos observar o seguinte enunciado. Um ponto material está com uma velocidade constante de 10 metros por segundo. O objeto permanece nessa velocidade por 2 segundos. Determine a distância percorrida. Então, nós temos lá, Vm é a velocidade média, um dado do exercício, ele vale 10 ms de metros por segundo. D é a distância que você quer calcular, é o ponto de interrogação. Δt é o tempo, que é 2s, sd segundos. Então, montando o exercício, a fórmula, nós temos que Vm é igual a d sobre ΔT. Rearranjando esta equação, nós temos que a distância ela é a velocidade média, Vm, vezes o tempo, ΔT. Então, Vm vezes ΔT. Então, D vai ser igual. O valor de Vm é 10 metros por segundo, 10 m sobre s, vezes o tempo. O tempo, no caso aqui, é 2s. Então, 2s. Como embaixo divide por s e em cima multiplica por s, você simplesmente pode cortar em cima e embaixo. Então, 10 vezes 2 vai dar 20. Como você cortou o s de cima com s de baixo, sobra o quê? Sobra o valor de m. Então, a distância percorrida vai ser de 20 metros. Bom, agora o exercício 4 é um exercício muito parecido com o exercício 3. A única diferença é que as unidades da velocidade e do tempo estão diferentes. No exercício 3 nós tínhamos metros por segundo, aqui nós temos quilômetros por hora. E o tempo era 2 segundos, nós temos no exercício 4 2 horas. Então, um ponto material está com uma velocidade constante de 10 km por hora. O objeto permanece nessa velocidade por 2 horas, determina a distância percorrida. Então, nós temos assim, velocidade Vm, que é a velocidade média, é igual a 10 km/h. km/h significa km por hora. A distância é o que você quer determinar e o ΔT, que é o tempo, é 2h, h de hora. Então, nós temos da equação Vm igual a d sobre ΔT. Rearranjando a fórmula, nós temos que d é igual a Vm vezes ΔT, ou seja, a distância é igual a velocidade média vezes o tempo. Então, substituindo os valores de Vm e ΔT, nós temos a seguinte situação. d, que é a distância, é igual. Vm, velocidade média, vale 10 km por hora. Então, 10 km sobre h, vezes o ΔT. ΔT, que é o tempo, 2 horas. Então, vai ser 2h. Como nós temos o h em cima e o h embaixo, e é uma operação de multiplicação, nós podemos cortar esse h de cima com o h de baixo. Então, 10 vezes 2 vai dar 20, e o que sobra é o km, ou seja, a distância percorrida pelo objeto vai ser de 20 km. E, finalmente, outro tipo de exercício que pode existir usando aquelas fórmulas é quando você tem um enunciado onde você te dá a distância e a velocidade e você quer calcular o tempo. Então, neste enunciado nós temos quanto tempo o objeto demora para percorrer uma distância de 10 metros, sabendo que a sua velocidade é de 2 metros por segundo. Então, novamente, m é a velocidade média, que vale 2 metros por segundo. 2 ms. Esse ms é de metros por segundo. D é a distância, que vale 10 m de metros. E o ΔT é o tempo que você quer saber. Ponto de interrogação. Então, da fórmula nós temos Vm igual a d sobre ΔT. Rearranjando esta fórmula, nós obtemos que ΔT é igual a d sobre Vm.
Então, D, a distância, vale 10 metros. E a velocidade média vale 2 metros por segundo, 2m sobre s. Como você tem m aqui e m aqui, você pode cortar os dois e sobra só o valor do s. Então 10 sobre 5 vai dar 5, 10 sobre 2 vai dar 5 e sobra o valor do s. Então ΔT, o tempo, vai ser de 5 segundos. O exercício 6 é muito parecido com o exercício 5, só que lá a distância estava em metros, nós temos aqui agora que a distância está em quilômetros. E a velocidade estava em metros por segundo, agora nós temos quilômetros por hora. Então o enunciado ficou assim: quanto tempo um objeto demora para percorrer uma distância de 10 quilômetros, sabendo que a sua velocidade é de 2 quilômetros por hora? Vm igual a velocidade média, que é igual a 2 km/h, km/h de quilômetros por hora. D é a distância, que é igual a 10 km de quilômetros. O ΔT é o tempo que você quer saber. Então, novamente pela fórmula, Vm igual a D sobre ΔT. Rearranjando esta fórmula, nós obtemos que ΔT é igual a D sobre Vm. Portanto, nós vamos substituir o valor de D, a distância, que vale 10 km, então D vale 10 km. Embaixo a velocidade média vale 2 km por hora, então 2 km sobre h. Como nós temos km em cima e km embaixo, nós podemos cortar. Tá? Então 10 dividido por 5, 10 dividido por 2 dá 5 e o que sobra é o h. Então ΔT, o tempo, será de 5 horas. Bom, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Dúvidas eu sei que vocês vão ter aos montes. Mas eu vou estar no horário das nossas aulas, vou estar no Meet, para vocês tirarem eventuais dúvidas. Vou deixar na base de atividades uma lista de exercícios para vocês me entregarem, tá? Então é isso aí. Até a próxima aula e bom divertimento!